Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estou aqui pronto para mais uma videoaula. A gente começa a semana hoje a todo vapor. Vamos falar hoje sobre português, conteúdo que nós já iniciamos na semana passada e vamos concluir hoje. Vamos falar hoje sobre sílaba tônica, mais precisamente das paroxítonas. Esse assunto é um assunto que nós vemos discutindo ele desde o início do ano, e que a gente já sabe que tudo isso está muito ligado à pronúncia das sílabas das palavras. É muito importante que vocês pronunciem e leiam corretamente as palavras para que a gente possa identificar e classificá-las de acordo com a sílaba tônica. Eu vou resgatar um pouco dos assuntos para que a gente possa estar refrescando a memória e assim, posteriormente, começar o conteúdo de hoje. Mas, de antemão, já quero dizer que caso você tenha ficado com dúvidas na aula passada de português, ou pelo menos nem tenha assistido ela, é preciso que você assista primeiro as aulas de português que passaram, para só depois você assistir essa aula, porque caso você não faça isso, você terá grande chance de não compreender a aula de hoje. Bom, o que são sílabas tônicas? As sílabas tônicas são as sílabas que possuem um som mais forte nas palavras. Toda palavra possui uma sílaba tônica. Essa sílaba tônica ela pode ser acentuada ou não. Ela indica que naquele local nós falamos aquela sílaba com mais intensidade. A voz fica um pouco mais intensa. Vamos citar um exemplo na palavra macaco. Macaco, nós temos aí a sílaba tônica no quando a gente fala macaco, macaco, o ma é mais forte. Vamos falar agora de uma palavra que tem acento, a palavra café. Café, você pode observar que a sílaba fé ela é mais forte e também é acentuada. Fé. Os acentos eles nos dão esse feedback a respeito de quem é a sílaba forte e quem é a sílaba mais fraca. Num geral, as sílabas que possuem acento agudo são as sílabas fortes. Então a gente já sabe. Se a sílaba tem um acento agudo, ela vai ser a sílaba mais forte. Mas essa localização dessa sílaba nos indica como classificá-las em oxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona, paroxítona e proparoxítona. As palavras oxítonas são as que possuem a sílaba tônica na última sílaba, ou pelo menos quando elas são monossílabas, que só possuem uma sílaba. Por exemplo, a palavra pá. A palavra pá é uma sílaba e ela é sílaba tônica, então ela é uma oxítona. Ou se a palavra possui sílaba tônica na última sílaba, ela também é classificada como uma oxítona. Quando nós temos uma paroxítona? Nós temos uma paroxítona quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. E aí nós vamos ter, então, uma sílaba tônica, que essa palavra se classifica como paroxítona. E a proparoxítona é na antepenúltima sílaba, ou as demais. Aí a gente chama ela de proparoxítona. Então, assim, para identificar essas sílabas tônicas, eu preciso saber o que é sílaba tônica e a gente já discutiu sobre isso. Para saber também classificar as palavras, é preciso saber em que momento que elas são classificadas dessa forma e qual posição devem ocupar. Já discutimos sobre isso também. A partir de agora, é só a gente pronunciar as palavras de maneira correta e entender como que cada uma se classifica. Bom, peguem o livro de vocês aí na página 23, que a gente vai ver sobre algumas palavras paroxítonas que são acentuadas. Vai ver também que com esse acento facilita muito a vida da gente na hora de classificar essas palavras. Por quê? Porque todas elas com esse acento vão se classificar como paroxítonas. Dê aí uma olhadinha nesse quadro azul da página 23, que todas elas recebem acento, né? Acento agudo ou circunflexo. Esse acento torna-as paroxítonas. Por quê? Porque a sílaba antepenúltima, porque a penúltima sílaba, ela se torna tônica com um acento, classificando ela como uma paroxítona. Aí vocês olhem aí, ó. Todas as palavras do quadro recebem acento? Nem todas.
Mas, se ela possui uma sílaba tônica, como eu falei antes, nem toda sílaba tônica possui acento, tá? Mas, toda sílaba que tem acento, ela é tônica, entenderam? Então, a gente já sabe que o quê? As paroxítonas podem possuir sílaba tônica acentuada ou não, como nós temos aí no quadro. Virem a página para a página 24 e nós vamos ter aí alguns exemplos de paroxítonas, né, que recebem acentos, né, antes na sua sílaba tônica. Nós vamos ter aí as palavras com as terminações e os exemplos. Quando é que elas têm esse acento? Nós vamos ter aí terminações com i ou is, us, an ou ans, ão ou ãos, ou uns, terminação com L, com N, com PS, com X, com R e ditongos. Vocês vão observar também que isso facilita, né, a identificação dessas sílabas no momento de classificá-las como paroxítonas. Bom, o livro de vocês traz aí uma atividade em que vocês vão estar identificando as sílabas paroxítonas e acentuando aquelas que receberem acento de acordo com essa tabelinha que nós acabamos de ver. Só para reforçar, né, as palavras que são terminadas nessas indicadas aí no livro da página 24, todas elas recebem acento. Mas eu vou falar novamente. Pode ser que a paroxítona não tenha acento nenhum na penúltima sílaba, mas essa sílaba seja forte e torne ela assim uma sílaba paroxítona, ok? Pessoal, a nossa aula de português. Nessa aula de português eu quero colocar também sobre o assunto que nós falamos de leitura da semana passada, né? E vou deixar inclusive um desafio para vocês, tá bom? Nós falávamos semana passada sobre as formas de nos comunicarmos, sobre as diversas formas de nos comunicarmos. Hoje eu quero enfatizar sobre identificar a escrita das notícias. A gente disse na aula passada também que a escrita é a maior forma de comunicação que nós temos hoje em dia. Claro, depois dos eletrônicos, né? Dessas evoluções eletrônicas, nós temos aí então essa forma de nos comunicar como mais eficiente. Vamos então hoje enfatizar o que já falamos na aula passada sobre a questão das notícias, que as notícias elas trazem, né, narrativas que aconteceram e que geralmente nesses textos eles trazem dados reais, né? Digamos que aconteceu que um fazendeiro produziu um valor superior a mais de 100 mil hectares de milho e ele ganhou fama por isso e teve um lucro muito gigante, né, com essa produção de milho. Então, eles vão trazer essa notícia, né, junto com depoimentos do fazendeiro, dando características da fazenda, vendas, compradores do milho e tudo mais. Isso tudo a notícia vai trazer. Mas uma das características das notícias também é que elas também podem ter um ponto de vista pessoal de quem está escrevendo a narrativa da notícia, né? De quem está noticiando. Pode ser um jornalista, né? Ou o redator da notícia. Né? Quem é o redator? É o cara que escreve a notícia. Nem sempre é o jornalista. Então, assim, ele pode colocar a opinião dele diante da manchete, né? Diante do que é notícia. Pode ser um acidente, pode ser noticiar sobre algo político ou um feito que tenha marcado a história de um estado ou de um país. Tudo isso pode se tornar notícia. Enfim, as notícias elas têm diversos segmentos, não dá para classificar um só. E o desafio de hoje é que eu vou precisar que vocês pesquisem em jornais. A notícia tem que ser escrita, tá? Jornais ou livros, vai ser mais fácil encontrar em jornal.
ou pode pesquisar na internet também, mas eu vou precisar de ela impressa, tá bom? No papel. Vou pesquisar uma notícia, colar essa notícia no caderno, ler esta notícia e explicar do que se trata a notícia, tá? A notícia se trata disso, tarará, ele fala que algumas coisas aconteceram, etc, etc, etc. Vai inferir dentro de um pequeno texto as informações que a notícia traz, né? E colocar o seu ponto de vista sobre a importância daquela notícia para que nós estejamos sendo informados, tá bom? Bom trabalho. A aula de português acaba aqui. Espero vocês na próxima aula de português. Gente, beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.